E o texto que vamos meditar hoje se encontra em 2 Reis capítulo 20. Semana passada nós lemos ele, mas hoje vamos ler novamente. Hoje Deus tem uma palavra aos nossos corações e hoje eu queria amplificar ainda mais essa mensagem que iniciou-se semana passada. Mas vamos lá. Semana passada nós tiramos um exemplo do rei Ezequias e hoje nós vamos utilizar o fato para trazer uma palavra nova a respeito do mesmo fato, mas trazendo um contexto novo. 2 Reis capítulo 20 diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te, lembra-te que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Esse contexto nós tiramos várias lições semana passada a respeito de Ezequias e o seu posicionamento. E hoje a nossa reflexão é sobre um problema seríssimo que temos nós seres humanos, que é seguir a vontade de Deus. Pare para pensar e avaliar se você tem seguido a vontade de Deus. Pare para avaliar se você sabe o que é melhor para você além de Deus. Eu sei que você sabe o que é bom para você, mas eu quero que você faça uma reflexão se você sabe mais do que Deus o que é bom para você. E é sobre isso que nós vamos justamente estar comentando aqui hoje, nesta nossa reflexão. Deus traz o seu profeta para a presença do rei para lhe trazer uma mensagem. E a mensagem era bem simples: arruma a casa, porque tu irás vir ter comigo. Tu irás partir dessa aí para mais perto de mim. Essa era a mensagem que Deus tinha trazido através do profeta. Mas o rei não ficou satisfeito com o que Deus havia trazido por meio do seu profeta. Por este motivo, ele vira-se para a parede e clama ao Senhor e usa como argumento ter sido obediente ao Senhor. E claro que essas coisas, elas movem o coração de Deus. E se você parar para pensar,
Nesse exato momento, Deus não está fazendo a vontade dele, mas sim a vontade do rei Ezequias. E a vontade do rei Ezequias não era a melhor posição. Não era a melhor coisa a ser seguida. É tanto que o fim de Ezequias não foi tão bom até quando ele tinha chegado a esse momento aí. Não foi legal. Ezequias simplesmente entregou todo o povo de Israel nas mãos da Babilônia, abrindo as portas do seu palácio e mostrando aos babilônios tudo o que eles tinham de armamento, de segurança, de proteção, enfim. E com isso, o profeta Isaías vem para ele justamente dizer e relatar o que ele tinha acabado de fazer. Então, nesse momento já mostra que aquilo que Deus havia atendido de Ezequias não era a melhor condição, não era a melhor escolha. E aí é onde veio o troço perigoso, que é o que chamamos de liberdade. A liberdade que Deus promove em relação a nós é algo tão extraordinário, mas ao mesmo tempo tão perigoso, que nós temos que parar para refletir bem. Veja, o melhor que Ezequias poderia ter de Deus era assumir a palavra que o Senhor tinha trazido para ele, arrumava a sua casa e partia para ter com o Senhor. Não fazendo isto, Ezequias não tem um fim tão bom quanto um começo, quanto a sua vida até este exato momento em que ele recebe o decreto através do profeta Isaías. O seu fim não é melhor do que o seu começo. O seu fim é trágico. Então isso nos traz uma reflexão muito importante de que Deus sabe o que é melhor para nós e de que Deus tem o melhor caminho, a melhor escolha, a melhor trajetória para as nossas vidas. E além desse ponto, nós temos diversos outros que nós podemos aqui estar relatando na Bíblia Sagrada, como o fato, por exemplo, trágico até os dias atuais, perduram isso, que foi justamente aquilo que Israel escolheu como futuro da nação. Deus tira o povo do Egito, Deus conduz o povo pelo deserto, e claro, o tempo de deserto era apenas por conta de ser um período de correção do povo, porque o povo vinha cheio de mazelas, o povo vinha cheio de problemas, o povo vinha cheio de complicações, e eles precisavam do período sendo tratados pelo Senhor para que as suas mazelas fossem ficando pelo caminho. É tanto que, dos que saíram do Egito, apenas 2 homens entraram na terra. Só para se perceber o tamanho do problema que saiu do Egito para o destino que era a terra prometida do Senhor. Então o Senhor tinha o melhor caminho para o povo de Israel. Sempre teve o melhor caminho para o povo de Israel. Cuidou do povo de Israel, tratou do povo de Israel, protegeu o povo de Israel e por diante. Mas chegou um momento em que o povo de Israel disse assim: nós queremos um Deus semelhante às outras nações. E isso indignou e muito o profeta Samuel. Indignou ao ponto de ele chegar na presença de Deus e Deus ter que acalmar o coração do profeta, porque ele achava que o povo estava negando era a ele. E Deus disse: calma aí, Samuel.
O povo não está negando a você, não. É a mim. Então, relaxa o coração aí, que eu vou dar o que eles querem. Eu vou dar o que eles querem. Ah, Senhor. Não me dá o que eu quero, Senhor. Me dá o que tu queres, ó Deus. Me dá o que tu queres. Quando nós olhamos para Israel, nós percebemos o reflexo, a imagem de escolher além de Deus. As lutas, as guerras, as pelejas que Israel passou e que passa, sempre são e serão culpa única e exclusivamente deles por conta de uma palavra chamada liberdade. Liberdade é um troço perigoso, porque se você pede algo a Deus, Ele te dá. Mas cuidado com a liberdade. Deus, ele não cobra nada acerca disso. Ele simplesmente nos deu. Nos deu a liberdade e nós seguimos a vida como queremos. Mas eu prefiro. E aí eu trago essa reflexão justamente diante de todo o contexto aqui apresentado. Eu prefiro o que Deus quer para a minha vida. Eu sempre digo a Ele, Deus, eu queria isso aqui, mas faça-se a tua vontade. Porque eu sei que ela é melhor que a minha. Porque eu sei que o Senhor sabe literalmente o que eu preciso. Quantas e quantas vezes homens e mulheres, nações, pediram ao Senhor algo e o Senhor deu. E mais na frente eles viram que não era aquilo que eles queriam. Tenho certeza que o povo de Israel não queria um Deus, um rei como Saul na sua decadência. Tenho certeza que o povo de Israel não queria reis como aqueles que vieram posterior a Salomão, que levaram o povo de Israel à decadência terrível. Mas não podiam culpar Deus por conta disso. Aquilo era o reflexo do que pediram ao Senhor, o reflexo da liberdade que o Senhor deu a eles de escolher serem guiados por um rei humano como as outras nações. Esse foi o reflexo daquilo que eles escolheram, não era o que Deus queria. O que na verdade Deus queria era conduzir o seu povo, cuidar do seu povo, guiar o seu povo, era isso que Deus queria. Mas quem na verdade não quis foi o povo de Israel. Porque pediram um rei segundo as outras nações. Então quando nós olhamos na Bíblia que Deus dá uma condição e o povo pede outra condição, nós vemos que o fim sempre é trágico. O próprio Jesus nos traz um exemplo muito interessante acerca deste assunto. Quando Jesus está no Getsemane, ali no seu momento de maior angústia, no seu momento de maior sofrimento, ele sente um desejo de não ir até o fim. Porque seria doloroso, porque seria complicado, porque seria vergonhoso. Todas as condições que estavam permeando as escolhas de Jesus naquele exato momento diziam respeito única e exclusivamente às suas condições carnais. Dizia respeito às suas condições humanas. E por este motivo Jesus nos dá exemplo de que por mais que sejamos
frágeis. Se nós nos colocarmos na posição certa, nós venceremos, nós seremos levados para uma condição melhor. E naquele momento, no Getsemane, a vontade de não ir até o final é superada pela ligação, é superada pela conexão, é superada pela a dependência de Deus. E aí o Senhor diz: faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Essa deve ser a palavra que nós temos que ter em nossos corações. Faça a tua vontade. Senhor, está calor. Eu estou querendo chupar um picolé. Mas faça a tua vontade. Eu trouxe um exemplo extremamente grotesco, engraçado, quem sabe até, mas é justamente isso que nós devemos entender. Não é porque está calor que o picolé vai suprir a nossa necessidade, até porque o picolé acaba. Acaba. Deus pode simplesmente trazer uma nuvem cheia de umidade e trazer uma chuva que acalme todo o calor por um período muito mais longo do que simplesmente chupar um picolé. Então eu trago esse exemplo, que é um exemplo do dia a dia, justamente para que você entenda que a vontade do Senhor, ela é sempre muito melhor do que a nossa. E que nós não possamos trazer à tona posicionamentos como o povo de Israel, que pediu um rei segundo as outras nações, ou até mesmo a posição do rei Ezequias, que estava muito bem até o exato momento do capítulo 20, quando o Senhor traz a ele Isaías, dizendo que ele iria partir daquela para outra. Aquele momento, Ezequias estava com um reinado extraordinário aos olhos do Senhor. Ele estava perfeito como um rei. Mas foi negar a vontade do Senhor, vixe. A coisa mudou de figura. A coisa mudou de figura. E é esta reflexão que o Senhor nos traz nessa manhã. Aceita a vontade de Deus como soberana sobre tua vida. Todas as vezes que você desejar algo, pedir algo a Deus, que você possa abrir o coração para Ele e dizer: Senhor, eu quero isso aqui, mas, lembre-se sempre dessa expressão, mas faça segundo a tua vontade. Eu sei que o Senhor tem muito melhor do que o que eu imagino, do que eu calculo. O Senhor tem o melhor para mim. Então, eu quero isso aqui, mas faça a tua vontade, Senhor. Me mostra o teu caminho, a tua trajetória, me mostra, Deus, o que tu tens para mim. É importante que tenhamos esta consciência, que tenhamos Deus como real soberano sobre nossas vidas. Nesse exato momento aqui, Ezequias disse: Senhor, eu não quero a tua vontade, eu quero que faça a minha vontade. Eu não quero ir agora, eu quero continuar aqui. Ele disse: tá bom, quer continuar aí? Deus sabia o que Ezequias ia fazer. Mas esse é o reflexo da liberdade. Esse é o reflexo da liberdade.
O reflexo da liberdade é justamente querer ou não estar com Deus. O reflexo da liberdade é querer ou não adorar a Deus. O reflexo da liberdade é querer ou não ser obediente ao Senhor. E o apóstolo Paulo traz na carta aos Romanos, no capítulo 1, uma expressão muito interessante. Deus vos entregou as suas próprias concupiscências. Essa frase ela é extremamente pesada. Deus vos entregou. Deus vos liberou para as suas próprias concupiscências. Seu próprio amor desenfreado. Então a liberdade é um troço poderoso. Que, sinceramente, Deus não deveria ter nos dado liberdade. Deveria ser a vontade soberana dele, ponto final. Mas Deus quis assim. Porque essa liberdade é justamente o que reflete os verdadeiros adoradores. A liberdade é o que reflete aqueles que realmente querem o Senhor. A liberdade é justamente o que reflete aqueles que acreditam ou não acreditam. É tanto que hoje nós temos ateus. Por que nós temos ateus? Simplesmente por conta dessa palavra chamada liberdade. Deus deu a liberdade, Deus deu a liberdade de nós sermos ou não sermos, de nós querermos ou não querermos estar com Ele. Nós querermos ou não acreditar nele. Simples assim. E aí quando você vê o avanço do pecado de todas as áreas, você se pergunta, mas Deus não faz nada? Faz. Só que Ele deu liberdade. E toda liberdade vai ter uma hora que ela tem suas consequências. E há consequências que elas vêm nesta vida e tem consequências que só virá no porvir. Naquilo que a Bíblia chama de grande tribunal. O grande tribunal. Mas todos nós seremos reféns da nossa liberdade. Eu, particularmente, escolhi colocar a minha liberdade nas mãos de Deus. E você pode fazer as suas escolhas, porque isso é a liberdade. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Eu escolhi fazer o que Deus quer da minha vida. Eu sempre pergunto a Ele, Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o teu querer? É isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu não quero ter uma vida como a de Ezequias, um começo glorioso e um final trágico. Não. Não, não. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Por este motivo, é justamente que eu digo sempre, Senhor, faça a tua vontade. Faça o teu querer. Abre os caminhos que o Senhor quer que eu trilhe. E feche as portas daquele que o Senhor não quer que eu entre. Que eu possa compreender a tua vontade. A tua vontade, Senhor. Essa sim deve prevalecer sempre. A tua vontade. Louvado seja o nome de Jesus. Que a vontade do Senhor seja soberana sobre nossas vidas. Que esta lição, esta reflexão, fique gravada em nossa mente e que possamos colocar em prática dia após dia. Dia após dia. Dizer ao Senhor, Senhor, nós queremos a tua vontade. Porque ela é sempre melhor. Sempre melhor. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus estenda as mãos poderosamente sobre sua vida. E que te conduza a caminhos de bênção e de abundância do Senhor. Glória a Deus.
Eu vou ficando por aqui, você que está aqui no YouTube. Que Deus abençoe sua vida. E lembre-se sempre, escolha sempre fazer a vontade de Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.